Então, a ressurreição, a vida eterna, a vida em Deus. Por isso, hoje celebramos esse mistério de fé. O mistério de amor de Deus para conosco. E que nós temos essa semente capaz de também amar, e por isso acreditamos e por isso queremos sempre também viver em Deus. Os textos bíblicos que nós vamos ouvir, ouvimos desde ontem à noite, hoje, e esta oitava da Páscoa, 8 dias, como se fosse um grande dia, um único dia, o dia da ressurreição, até domingo que vem. Bem como todo o tempo pascal, nós vamos ver muitos atos dos apóstolos e os textos dos evangelhos, sobretudo do Evangelho de São João, e mostra Jesus ressuscitado. Jesus que se faz presente. Então hoje nós temos aqui no Evangelho de São João um duplo sentimento, pelo menos 2 sentimentos. Um de busca, de procura, de querer estar com, o outro de dúvida, de incerteza. Mas o terceiro sentimento que é interessante, a profissão, o testemunho, o acreditar, que é visto, que é colocado hoje, é uma pequena frase, do texto do Evangelho. No coração daquele discípulo amado, ele viu e acreditou. E depois, ao longo do Evangelho, outras partes do Evangelho de São João e nos outros Evangelhos, nós vamos perceber esse testemunho de fé dos apóstolos. Então, a fé na ressurreição, a vida que nós vivemos, não é só no sepulcro vazio, tampouco na cruz, na dor da cruz, na entrega da cruz. A cruz foi sim importante, Jesus se entrega, é uma paixão de amor, mas não é a última palavra. Indo ao túmulo, não encontra. Tiraram o Senhor do túmulo, rolaram a pedra. Rolaram a pedra e esta pedra, que ela é movida também pelo sentimento de fé. Queremos e devemos estar sempre com Jesus. E eles queriam, as mulheres e os apóstolos, os discípulos, aqueles que foram ao túmulo, queriam estar com Jesus. Que permanecesse com Ele e que Ele permanecesse com eles. E Jesus permanece. Nós vamos acompanhar nesse tempo pascal a presença de Jesus, a pregação de Jesus ressuscitado. E nós vamos acompanhar também a profissão de fé deles. Mas hoje pensemos esses 3 pontos. Eles vão à procura de Jesus. Eles não encontram, não conseguem entender muito bem, como diz o próprio Evangelho. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, sobre a qual dizia que ele devia ressuscitar dos mortos. Mas eles encontram o sepulcro vazio, mas encontram também, ou dão também o testemunho de fé. Ele viu e acreditou. E mais um dado importante. Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, diz o Evangelho, viu e acreditou. Então, o amor a Jesus, o amor, o sentimento de reconhecer o Deus Criador, de reconhecer Jesus,
que existe no coração humano é condição para acreditar, para viver a ressurreição. E é interessante porque ainda um pouco atrás, no tempo do Evangelho, quando Jesus, com os discípulos, ele pergunta a Pedro para confiar-lhe o governo da igreja, o cuidado com os apóstolos, com a pregação. Ele pergunta se ama. Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Então, o amor, se tem o sentimento puro, reconhecer o amor de Deus, reconhecer Deus. E o Evangelho nos diz, aquele discípulo que Jesus amava e que amava Jesus, é o primeiro a dar esse testemunho. Ele viu e acreditou. O que vemos e o que acreditamos na ressurreição de Jesus? Como eu disse, a fé na ressurreição não se dá no sepulcro vazio, mas se dá em toda a história da humanidade, em toda a história de Jesus. O seu nascimento de forma extraordinária, a sua pregação, os sinais, os milagres, a sua vida, Jesus, o Filho de Deus, e a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição, e depois a sua continuidade. Vai ser bonito os textos agora desta semana, quando Jesus entra no meio deles e sopra sobre eles e fala para receber a paz, receber o Espírito Santo. Então, comunica a vida. Agora, não mais a vida física. Não mais vão poder tocar em Jesus. Inclusive os textos bíblicos falam isso, né? Não tocar, porque no sentido daquilo que é muito divino, extraordinário. E Jesus se faz presente no meio da comunidade. O texto dos Atos dos Apóstolos, que nós ouvimos, né, que vamos perpassar durante esse tempo pascal, a gente já começa lá no capítulo 10, testemunho de Pedro, que fala, aquele Jesus que foi rejeitado, que crucificaram, ressuscitou, está vivo, né? Ele mandou pregar, mandou continuar a obra. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a presença de Jesus ressuscitado. A presença de Jesus, Espírito de verdade, Espírito de vida, Espírito de amor, Espírito de pureza, que vive e que sustenta os nossos corações. O coração do católico, o coração do cristão resplandece com a luz de Jesus a cada dia na Eucaristia, a cada dia no louvor, mas de maneira sublime hoje resplandece e renasce na vida nova, na Páscoa. Que nós possamos ter uma feliz e santa Páscoa, isto é, uma renovação do Espírito de Jesus, na vida de Jesus em nós, na nossa fé, no nosso amor a Ele. O discípulo amado viu e acreditou. Nós somos os discípulos amados por Deus, que nós possamos também ver e acreditar
que nós possamos também caminhar com Jesus, deixar ser iluminados por Ele, que quer sempre iluminar a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para